Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que se encontra no Evangelho de João. E se você quiser pegar a sua Bíblia, eu faço agora e abra aí no capítulo 16. Enquanto você procura, pega a sua Bíblia, quero aproveitar para pedir que ao final da mensagem você possa deixar um comentário, um like, isso vai nos ajudar muito, se inscrever no canal, né? E hoje eu quero compartilhar um texto com vocês aqui, com base numa experiência que eu tive hoje, né? E claro que geralmente essas experiências com a Bíblia, com a palavra de Deus, elas surgem em meio ao nosso dia a dia. Pois bem, Evangelho de João, capítulo 16, eu quero começar a ler a partir do verso 25. Diz assim: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora por meio do qual não vos falarei mais por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos de fato que viestes de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito interessante que a gente percebe que quando Jesus começa a falar sem o emprego de figuras ou de comparações ou de metáforas, os discípulos dizem: agora nós cremos em ti, né? A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que Jesus enfrentou quase que constantemente uma desconfiança dos seus discípulos. Ele enfrentou será que ele é mesmo? Será que ele é descansado? A gente não compreende muito bem, sabe? E às vezes nós passamos por situações na vida em que nós começamos a sentir a mesma coisa. Nós não entendemos porque passamos por algumas situações, nós não compreendemos porque estamos sofrendo algum tipo de dor, algum tipo de perda, algum tipo de problema, algum tipo de conflito e desconfiamos, porque muitas vezes as circunstâncias elas parecem uma incógnita para nós. Nós olhamos e dizemos: mas por que Deus quer me testar dessa maneira? Por que Ele quer me provar dessa maneira? Qual a razão? Por que Deus fala de forma da qual eu tenho uma dificuldade para entender? O certo é que, como já tenho dito a vocês aqui, Deus escolhe a maneira como fala.
mas ela nunca é obscura. Chega um momento em que Deus deixa claro o porquê de cada situação da nossa vida. E aí eles disseram assim: agora nós cremos. E aí Jesus devolve com uma pergunta, né? Verso 31. Respondeu Jesus: credes agora? Ou seja, Jesus estava no final do ministério dele e só nesse momento derradeiro os discípulos disseram: agora nós cremos. E o que é necessário para crermos em Deus? É a clareza das situações ou é a fé? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Olha, nem tudo eu vou entender, mas a minha ausência de compreensão e de entendimento sobre algumas situações da vida não deve ser um estímulo à incredulidade. Não deve ser algo que me leve a desconfiar de Deus. Eu não creio em Deus porque a minha perna desinchou, ou porque minha dor de dente passou, ou porque agora ficou claro para mim, porque eu perdi aquele emprego para ganhar um melhor, agora eu creio. Não. A nossa fé em Deus, ela tem que ser uma fé incondicional. Incondicional. Jesus disse que o Pai nos ama, texto que nós lemos aqui, né? Naquele dia vocês vão pedir ao Pai em meu nome e Ele vai ouvir, porque Ele ama vocês. Por isso, no meu e no seu coração, não pode haver uma desconfiança, né, de por que Deus está fazendo assim. Hoje, eu sei que pode parecer uma coisa infantil para alguns, mas eu levei minha cadelinha no veterinário e a Belinha, quem sou muito apegado, já tem quase 16 anos na família e ela está com câncer, né? Deu um câncer no olho, teve que extrair o olho, o câncer se espalhou pelo pulmão. Bom, e aí o médico disse: não, ela está progredindo, vamos fazer a quimio. Eu me animei todo e tal. Quando foi hoje, ele falou o seguinte: olha, aproveita, porque ela só tem, quando muito, até o final do ano. Sabe, imediatamente a minha mente reagiu. Eu não entendo, mas imediatamente o Espírito Santo diz: não é para entender, né? É para crer independente de entender ou não. Eu sei que crer é também pensar, mas crer vem primeiro. E aquilo que eu não entendo, eu devo deixar dentro da soberania de Deus. Eu não sei o que você tem passado agora, né? Os discípulos disseram no final do ministério de Jesus: agora que nós cremos. Passaram 3 anos com Jesus, viram milagres, sinais e maravilhas, não compreendiam as pregações do Senhor Jesus. E quando Jesus resolve falar de uma forma mais clara, em que eles entendem, eles dizem: agora nós cremos. Jesus pergunta: agora vocês creem? A grande vitória minha e sua é crer que Deus tem o melhor governo e que Ele está dirigindo tudo da melhor maneira possível, independente se eu consigo entender ou não. E Jesus,
ele traz uma outra palavra de revelação aos discípulos. Ele diz: olha, vai chegar um momento em que todos vocês vão fugir, em que todos vocês vão correr e vocês vão me deixar só. Quem não passou por isso? Talvez alguns se afastaram da igreja, se afastaram de Deus e se afastaram da igreja, abandonaram mesmo. Outros, dentro da igreja, se afastaram de Deus, mesmo dentro da igreja, estão afastados de Deus. Aqueles homens, mesmo em meio à comunhão com Deus, que era o Senhor Jesus, quando a coisa esquentou, o pessoal fugiu, se escondeu. É claro que depois eles foram trabalhados por Deus. Faltava alguma coisa no coração deles. O próprio Pedro foi advertido. No Evangelho de Lucas, se não me engano, Jesus diz a Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Sabe, há muita gente que já fez todas as classes de escola dominical, tem um conhecimento bíblico excelente, já foi batizado, tem um pedigree evangélico muito bom, mas não é convertido. Quando eu olho para a igreja hoje, privada da sua reunião presencial, por um motivo cientificamente justificável, mas quando eu penso que há muita gente que está gostando disso, que está achando legal, que estão descobrindo um novo meio, que estão se afastando, me preocupo. Porque percebo, entendo que há muito membro de igreja não convertido, que não experimentou uma relação de experiência profunda de conversão com o Senhor Jesus. Os apóstolos que viram tantas maravilhas, todos eles fugiram. E Jesus disse: vocês me deixarão só. Mas ele disse: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E aqui vem uma outra lição. Sabe de uma coisa? Não é só Jesus que é deixado só. Não é. Às vezes, quando as vacas estão gordas, muitas pessoas estão ao seu redor. Quando as vacas estão magras, você está só. Pode ser que hoje você esteja passando por um momento de solidão, mas eu quero dizer para você que você não está só. Infelizmente, as pessoas têm esse hábito de agregar quando convém e sumir quando nada lhe provém. E há uma necessidade imensa de nós reavaliarmos a nossa conduta como líderes, como irmãos, como cristãos. Será que estamos abandonando a Cristo? Será que estamos abandonando o próximo? Será que a nossa relação é uma relação de conveniência? Será que você está com esse sentimento de solidão, de dor? Jesus diz: olha, eu não estou só, o Pai está comigo. Eu já ouvi de algumas pessoas dizer assim, quando eu trazia esse tipo de consolo: Deus não conta. Conta sim. Conta. A presença de um amigo é uma coisa fundamental. A presença de uma pessoa visível
que se possa tocar, que seja tangível, é ótimo. Mas ainda que falte essa pessoa, a certeza de que o Deus Pai está comigo é confortador. Eu não estou só nunca, mesmo que o meu companheiro seja invisível aos meus olhos. Jesus sabia da fragilidade dos seus discípulos. Ele sabia da fraqueza espiritual, da fragilidade emocional. Ele sabia da fragilidade que eles tinham, do medo que eles tinham, né? De serem perseguidos, de serem mortos. Eles tinham medo. Jesus, ele diz no verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E essa é a primeira mensagem para aqueles discípulos que acabaram de crer, que iriam fugir, de que Deus estava dizendo para ele: olha, eu sei, eu entendo, eu conheço a sua estrutura, mas se vocês de fato crerem em mim, vocês vão ter paz em mim. A palavra grega é Irene, de onde vem o nome Irene, né? Uma paz plena. Era aquela paz que ele dizia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É a paz plena. Se você crê, você vai ter essa paz. Eu sei que você pode estar passando por lutas, pode estar passando por perseguições, pode estar passando por dificuldades, mas se você crê, Ele vai deixar a paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A outra coisa que ele fala, e que é importante que eu compreenda, é que o mundo que nós vivemos hoje é um lugar de aflição. No mundo passais por aflições. Nós passamos por aflições emocionais, por aflições físicas, por aflições espirituais, por todo tipo de aflição. Nós vivemos num mundo caído, manchado pelo pecado. Então, no mundo eu passo mesmo, né? E ela se torna ainda muito maior quando a minha fé em Cristo é tardia, quando eu confio desconfiando, quando a minha fé ela é uma fé que depende de alguma coisa. Ela é condicional e não incondicional. Passamos por aflições, nós adoecemos em todos os sentidos, nós passamos por crises em todos os sentidos. Quantas famílias não estão em crise? Quantos casamentos não estão em crise? Quantas relações, filhos e pais, pais e filhos não estão em crise? Você pode estar em crise no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de universidade, de escola. No mundo passamos por aflições. Mas eu não posso vencer sem crer. Eu não posso vencer fugindo do problema. Eu tenho que entender que eu não estou sozinho nessa batalha. Eu conto com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E além do mais, Jesus diz: tenha bom ânimo. Ânimo é o renovo das forças. Ou seja, uma nova disposição para encarar a vida, o problema, as lutas e as aflições. Mas não é uma coisa que vai surgir de uma pura meditação. Não vai surgir porque você
fez lá o seu cursinho de yoga. Não, não é assim. O ânimo do cristão não se baseia nas estratégias desse mundo para gerar ânimo. O ânimo do cristão está baseado na vitória de Cristo na cruz do Calvário, onde ele venceu o mundo, onde ele pagou o preço, onde ele nos conquistou, onde ele derrotou a morte, onde ele envergonhou o diabo. Eles têm de bom ânimo: eu venci o mundo. Por isso eu digo para você hoje, digo para mim, o meu ânimo deve ser renovado. Não porque eu posso ir ali comprar um outro cachorrinho. Não porque há alguém que pode me ajudar lá no trabalho. Não, meu ânimo está firmado na vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se não for assim, não tem outra maneira. Alegria por alegria não leva a lugar nenhum. Ânimo baseado em si mesmo, baseado em filosofias, não vai te levar a lugar nenhum. Mas tudo que existe na minha e na sua vida está centrada na vitória de Cristo Jesus sobre esse mundo. Vitória é essa que ele conquistou na cruz do Calvário. Olha, eu não sei se você está passando por uma crise na sua fé. Não sei se você virou aquele crente que depende de ver para crer, como Tomé, que depois se arrependeu. Mas quero dizer para você nessa noite que Jesus conhece a sua estrutura, a sua fragilidade, mas que é necessário que a sua vida passe por uma transformação. E isso só é possível porque ele venceu o mundo. E porque ele venceu o mundo, ele diz para você: tenha paz. Ele diz para você que ele conhece as suas aflições, e ele diz para você ter ânimo, e tudo isso porque ele venceu na cruz. Ele venceu na cruz. É importante que eu e você venhamos afirmar as nossas convicções na vitória de Jesus. Olha, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe sua fé, que Deus abençoe sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu trabalho, sua escola, seu estudo, sua formação, a sua relação com seus vizinhos, a sua vida com Deus, a sua vida com a igreja. E que Deus mude você em outra pessoa para louvor da glória de Jesus. Porque senão, esse momento você vai aproveitar para fugir de medo. Não. Eu não fujo, sabe por quê? Porque Jesus venceu. Sem medo, porque Jesus venceu. Consolado, porque Jesus venceu. É assim que tem que ser. É assim que deve ser. Um grande abraço. Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre lugar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga uma consciência para todos nós de que a tua vitória na cruz do Calvário trouxe a paz verdadeira para nós, paz para vencermos as aflições, para vencermos as propostas deste mundo, para vencermos o diabo, para vencermos até mesmo as nossas crises emocionais, espirituais, físicas, familiares, seja elas da área que for. Mas em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a crer.
fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, a fim de que não venhamos a fugir daquilo para o qual fomos chamados, para uma vida de comunhão contigo. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.